Hello there! What up? E aí? Tudo beleza? I was having a conversation with a girl and she has an amazing pronunciation. Eu tava conversando, né, com uma garota que hoje já é uma mulher, né, e ela tem uma pronúncia maravilhosa, uma pronúncia incrível. And I know how she has learned English because she used our methods. And we were talking about the trips she already made and the things she used to listen in English here in Brazil. E eu sei como ela aprendeu inglês porque ela aprendeu inglês usando o nosso método, a nossa metodologia, com os nossos professores. E a gente estava conversando sobre as viagens que ela já fez, onde ela usou o inglês dela, né? E as coisas que ela costuma ouvir em inglês aqui no Brasil. E o lugar onde ela mais treina a pronúncia dela, que ajuda a continuar sempre em contato com o inglês, aumentando o vocabulário dela, são as músicas, os filmes, as séries em inglês. E hoje eu escolhi uma música que ela gosta bastante e que fez e ainda faz muito sucesso aqui no Brasil e no mundo, para que você possa treinar o seu inglês, melhorar o seu listening, melhorar a sua pronúncia e aumentar o seu vocabulário também. Ó, guarda isso aí. A música tem o poder de fazer em dias o que o aprendizado tradicional muitas vezes não consegue fazer em anos. So, let's go! Vamos lá! Vamos pegar aqui, ó, essa frase, vamos pegar esse trecho da música pra gente startar, pra gente começar. Remember those walls I built? Well, baby, they're tumbling down. Remember those walls I built? Well, baby, they are tumbling down. Que traduzido é, você se lembra daqueles muros que eu construí? Bem, querido, eles estão caindo, ou alguma coisa parecida, mas que passe a mesma mensagem. Como, por exemplo, deixa eu ver uma outra tradução para essa frase. Lembra das paredes que eu construí? Bom, querido, elas estão desmoronando. É a mesma frase traduzida de duas formas que fazem o quê? Passam o mesmo sentido, que aquilo que eu construí para me proteger, para me isolar, está caindo, está desmoronando. Essa questão do contexto sempre vai ajudar a gente a entender, também a traduzir com mais facilidade do que a gente ficar tentando decorar uma lista de palavras de forma isolada. Olha só como sinônimo, contexto, compreensão vão ser muito mais importantes do que simplesmente tentar decorar. Olha só como mudam as perguntas, como mudam o nível do nosso aprendizado também. Por exemplo, você sabe o que significa essa expressão aqui, o que ela quer dizer? Tumbling down, que a gente viu aí. Essa expressão, como está lá na tradução anterior, significa caindo. Mas aí vem a segunda pergunta. Você poderia falar, Eric, mas falling não seria a melhor palavra para caindo? Se a gente considerar apenas a tradução literal dessa expressão, tumble down significa tumble down, tombar, desmoronar, que a gente viu lá no segundo exemplo da tradução que eu passei para vocês. Então a adaptação ela é muito comum nessa hora da gente entender o que está em inglês e depois a gente pegar o que a gente usa aqui no Brasil, no nosso dia a dia, e a gente pode traduzir essa expressão também como cair. Então, desmoronar, cair, porque soa bem e transmite a mesma mensagem, a mesma ideia que o texto está passando. Tamo junto até aqui? Essa questão do contexto da adaptação, não uma única coisa certa e o restante errado? Vamos pegar uma outra frase. They didn't even make a sound. Eles nem fizeram um som, nem fizeram um barulho. Uma palavra não menos importante aí pra gente conhecer, que a gente vê nessa frase é o didn't. Por quê? Porque é muito usada. E didn't é a contração, é a junção do did mais o not, que é usado para a gente negar alguma coisa que normalmente aconteceu lá no past, lá no passado. Como no caso da nossa música aqui, nem fizeram um som, nem fizeram um barulho. They didn't even make a sound. I didn't listen the new song. Um outro exemplo, eu não ouvi a nova música, a nova canção. Já a palavra did sozinha, sem o not, sem essa contração, além de ser um auxiliar para a gente fazer as perguntas, para a gente fazer as negações no passado, pode também significar o passado do verbo fazer. E Eric, complicou. Vamos lá. Do, fazer, no passado, did. Eric, mas como eu vou saber se é um auxiliar, se é um verbo? Como eu vou saber o que significa na frase, que é mais importante até do que a nomenclatura auxiliar e verbo? A resposta dessa pergunta é contexto. Vamos ver mais alguns exemplos para a gente entender isso. Ó, nesses exemplos aqui é um verbo. I did my lessons yesterday. Eu fiz as minhas lições ontem. Phil did the same thing you did. O Phil fez a mesma coisa que você fez. Agora vamos ver uns exemplos como auxiliar. I didn't love you. Eu não te amei.
I did love you, but I don't anymore. Eu amei você, mas eu não amo mais. I loved you. Eu amei você. I did love you. Eu amei você. Geralmente é usado para enfatizar que eu realmente amei. Albert didn't see your car. Albert não viu o seu carro. Como a gente viu aqui, então a gente tem o seguinte: o uso do did. Não é necessário a gente colocar a próxima palavra no passado, porque o did faz isso por ele mesmo, ele faz isso sozinho, é para isso que ele serve. Quando a gente aplica ele dessa forma que a gente conseguiu ver agora. Mas vamos ver mais alguns exemplos para ficar ainda mais claro. Por exemplo, I did love you. Eu amei você. I didn't love you. Eu não amei você. Simplesmente afirmativa e negativa. Phil didn't do the same thing you did. O Phil não fez a mesma coisa que você. Viu só como é tranquilo, como é simples, e quanto mais a gente usa, mais a gente acostuma. Baseado nesses exemplos, você pode fazer o quê? Criar suas próprias frases e aplicar essas dicas que você acabou de ver. Porque quando você cria suas frases, você vai memorizar, vai guardar muito mais do vocabulário, do conteúdo. Mais uma frase aqui, mais um trecho da nossa música. Pray it won't fade away. Ore para que não desapareça. Vamos ver aqui mais uma outra palavra que a gente viu nessa frase e que acaba também assumindo um papel aí de auxiliar, como a gente viu lá no exemplo do didn't. Essa palavra é o won't, que é a abreviação, a contração do will not. Como você já pode ter ouvido, ou já pode até mesmo saber, esse auxiliar, o will, é responsável para colocar o que vem depois dele no futuro. Eric, mais simples. O will é para expressar alguma coisa que vai acontecer. Por exemplo, I will go to the office. Eu irei para o escritório. I will see you at the show. Eu o verei, eu te verei, eu verei você no show. I will check if you are really working. Eu vou checar se você está realmente trabalhando. Acima a gente viu, então o que a gente viu antes? O que a gente viu agora anteriormente? Essa palavra usada em afirmações. E agora se eu quiser, Eric, fazer uma negação, fazer o contrário disso, eu vou simplesmente colocar o not. I will not go to the office. I will not see you at the show. I will not check if you are really working. São as mesmas frases, só que agora eu não vou checar se você está realmente trabalhando, eu não vou te ver no show e assim sucessivamente. Então, com isso em mente, fica muito mais fácil a gente entender o seguinte: o won't é a abreviação do will not. Por exemplo, vamos ver aqui essas frases. I won't check if you are really working. I won't go to the office. Pray it won't fade away. Ore para que não desapareça, como a gente viu na música até aqui. E você pode estar agora ainda se perguntando: Eric, entendi os exemplos, mas por que nessa frase aí, pray it won't fade away, ela está traduzida para ore para que não desapareça e não está no futuro? Essa resposta ela é simples, porque a tradução literal aqui para o português ia ficar assim: pray it won't fade away. Ore, isso não irá desaparecer. Mas essa tradução literal para o português, dentro da música, não faz nenhum sentido. Ia ficar estranho. E quando a gente está falando de tradução, como a gente viu lá no comecinho do vídeo, o que é importante? A gente não levar ao pé da letra. Porque senão a gente vai perder o sentido, a gente vai perder a mensagem da música, vai perder o que a gente realmente quer dizer. Então é por isso que a gente fala tanto de contexto. Para esse vídeo aqui não se estender muito, não ficar muito longo, eu vou deixar aqui na descrição um outro vídeo com uma videoaula de um dos nossos professores falando mais sobre tradução, contexto, como que você pode usar isso de uma forma mais fácil e como você pode fazer isso cada vez melhor. Feels like I've been awakened. É como se eu estivesse despertando. Essa é uma das traduções possíveis. Essa é mais uma palavra que tem vários significados, que é o like. A maioria de nós está acostumado com o significado principal, que é, qual que é aí? Gostar. Porém, na frase que a gente acabou de ver, esse like, ele assume o papel de como. Eric, mas por que essa diferença de gostar para como? Além de ser a palavra, o verbo gostar, ele também pode usar onde a gente quer fazer uma comparação. Eu quero comparar uma coisa com outra. Por exemplo, se eu falar em português, quando eu crescer, eu quero ser como, eu quero ser igual a você. A situação dele é como a sua. A situação dele é igual à sua. O carro dele é como o meu. O carro dele é igual ao seu. Agora, se a gente levar isso para o inglês, as mesmas frases. When I grow up, I want to be
like you. His situation is like yours. His car is like mine. Então o que a gente vê aí? A gente não precisa se limitar à tradução literal mais uma vez. Por quê? Se tratando do inglês, é importante a gente ter essa flexibilidade para o que de fato está querendo ser dito, está querendo ser transmitido. Seja na música, seja no filme, seja numa série, numa conversa, numa frase. E quanto mais a gente vai fazendo, mais natural vai ficando com a prática. E para você que está aqui comigo e quer praticar ainda mais, eu quero deixar um link para você aqui na descrição com um presente especial. Eu quero dar para você de presente esse livro aqui, onde você vai ter várias expressões, você vai ter diálogos, você vai ter frases para praticar o que a gente viu aqui nessa música e mais, muito mais. São quase 200 páginas de conteúdo. E o que você precisa fazer é clicar no link que está aqui embaixo, preencher com os dados para que local você quer que eu mande o seu livro. Ou seja, Eric, para que endereço você quer que eu mande o seu livro de presente? A única coisa que você vai precisar fazer é cobrir o valor simbólico do frete para qualquer lugar do Brasil. Quer ver todos os detalhes? Clica no botão que está aqui na descrição. Eu espero que você goste tanto desse livro quanto os milhares de alunos que já receberam esse material lá nas suas casas e que estão mandando as fotos, compartilhando com a gente conosco, compartilhando com a gente aquilo que eles estão gostando. Então, ó, clica no link que está aqui na descrição, coloca lá os seus dados para receber esse livro e foi um prazer estar aqui com você. Clica aí no link para garantir o seu. See you soon. Te vejo em breve. Bye bye. Tchau, tchau.